dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei quando você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Mandala. Eu sou Eduardo, psicólogo e constelador. Faz tempo que a gente não se vê. Graças a essa pandemia tivemos uns problemas técnicos de ajuste, mas estamos voltando ao nosso canal. Antes de mais nada, agradeço você que está assistindo ao vídeo. E se puder, já se inscreve. Se já está inscrito, deixa seu like e compartilha e divulgue, que eu estou precisando muito mesmo de divulgação para que a gente possa avançar mais no número de inscritos do canal. Beleza? Então vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre o tema constelação, um pouco o tema dessa questão pandêmica também, porque depois do último tema que a gente divulgou aí, em um dos vídeos mais comentados que eu tive foi sobre a questão da morte, da questão da entrega dos idosos para a vida, para honrar a vida na constelação. Infelizmente a gente teve que dar uma parada por conta dessa organização que tem que ser feita para filmar, mas estamos de volta. As constelações continuam funcionando. A gente está lá no consultório fazendo constelação atualmente só individual, através dos bonecos. E a gente tem feito muita constelação online também, mas eu gosto mais de fazer a presencial, com máscara e tal. A gente se organiza lá no consultório e tem feito bastante coisa. Se você quiser e estiver interessado, é só ligar depois para o número que aparece aqui embaixo, o número de contato do WhatsApp, tá certo? Dentro do processo da constelação e dentro do processo da pandemia, eu sempre falei que esse exercício de isolamento e esse exercício de você ficar em casa, junto com os seus familiares, seria uma questão de constelação. Ou se organizar e reestruturar o sistema dentro da sua família. Como a gente já falou lá atrás, eu vou repetir, vou tomar esse contexto de novo. O que acontece? Quando você junta os seus familiares novamente, e aqueles familiares que estavam muito tempo afastados por conta de uma conduta social, por um trabalho, por uma questão de gerenciar mal o tempo, essa questão toda, quando veio inicialmente esse isolamento, essa pandemia, as pessoas foram, entre aspas, obrigadas a conviver novamente com seus familiares. Isso assustou muita gente. Hoje a gente já passou mais de 60 dias desse processo. Muita gente já se adaptou, muita gente recuperou esse processo e se adaptou à família, reconhecendo a família, ordenando a família, porque a essência de tudo dentro da constelação é a ordem. É a ordem do amor, tá? Mas eu queria dizer o seguinte, nesse contexto, muita gente acabou se desviando, né? Não conseguindo se organizar dentro do sistema, não se organizou a ponto de reconhecer a família. Então Hellinger diz o seguinte, quanto mais a gente insistir, quanto mais a gente ficar longe dessa organização, mais desatentos a gente fica e mais confusão a gente gera. Então é em cima disso que eu vou começar a nossa fala. É necessário nesse momento reconhecer o sistema, tanto o sistema familiar, esse que é individual, né? Você, seus pais, seus filhos, sua esposa, etc., que está dentro de casa, quanto também reconhecer a questão pandêmica, a questão do sistema de uma nação, de uma população. Então, quando você reconhece primeiro e organiza o seu sistema individual, organizando, honrando e trabalhando em cima disso, você pode deixar a confusão de lado e reconhecer que também pertence a um sistema maior. É um segundo sistema, o sistema da nação. Muito bem, o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje é o caos. O que a gente vê hoje é uma desorganização muito grande pela falta da ordem do amor. O que está acontecendo nos últimos dias? Essas brigas de ideologia, essas brigas de eu estou certo, você está errado, essa briga de outras coisas, o que acontece? As pessoas não estão olhando para a questão sistêmica. Ou seja, eu sou brasileiro, você que está me ouvindo também é brasileiro. Nós somos brasileiros. O que acontece hoje com essa questão? É necessário reconhecer que todos juntos precisam combater um vírus. Todos nós juntos precisamos combater
esta pandemia. Não adianta eu combater e você não, ou vice-versa. Não adianta eu desafiar e você não. Não adianta eu honrar e você não. Ou todo mundo honra, ou todo mundo vai virar o caos. Quando algumas pessoas deixam de fazer isso. Na realidade, o que está acontecendo? As pessoas perderam um pouco o contexto do grupo, da questão organizacional. Reconhece-se, então, o sistema individual. E aí volta-se aquele primeiro vídeo que eu falei, da questão da morte. Lembra que eu falei que no começo da pandemia, quem estava honrando a doença eram os idosos que estavam se entregando para deixar uma mensagem, para que pudéssemos reconhecer o nosso processo, etc, etc, etc. Muito bem, funcionou? Não. Eles fizeram o sacrifício deles, eles se entenderam para que eles deixaram a vida deles, para que a gente pudesse retomar a nossa. E olha o que aconteceu na nossa vida. Nós ainda estamos há 60 dias, 70 dias de uma pandemia, sem perspectiva de um resultado final positivo. Por quê? Porque, primeiro, nós não honramos os idosos que deixaram a vida. E segundo, já que os idosos não foram honrados, o que acontece? Uma segunda leva acontece. Então já começa a desencarne de gente mais novas. Não só idosos. Lembra no começo da pandemia, eles falavam, nossa, já é uma doença que assim, o indivíduo que tem mais possibilidade de desencarne são os mais velhos. E realmente foram eles os iniciantes. Foram eles que honraram a morte para que nos deixasse a vida. Mas nós não reconhecemos isso. Nós nos atrapalhamos com isso. Então é hora da gente reconhecer esse sacrifício deles, para que a gente possa entender o passado, né? E não reagrupar o passado e não rever o passado para mudá-lo, mas para entender e aprender, para que a gente possa, nesse momento, fazer um presente melhor, organizar uma população para que ela fique no foco do tratamento, da organização, do reconhecer enquanto grupo, enquanto família. Porque se a gente não fizer isso, e a gente não está fazendo, infelizmente, a gente vai gerar mais confusão. E é o que está acontecendo, infelizmente. Nós precisamos recuperar a ordem do amor, a ordem das 3 forças que o Hellinger coloca, que é na minha análise. Eu estou falando disso daquilo que eu tenho como experiência de constelação. Eu tenho já quase 20 anos de experiência de constelação, essa coisa toda. Então eu vejo que a gente precisa organizar um sistema brasileiro, né, nacional, com muita força, com muita energia, cada um fazendo a sua parte, cada um reconhecendo que pertence a esse sistema, para que possamos emendá-lo ou uni-lo. Emendar, acho que a palavra é muito forte, mas uni-lo de uma tal maneira que a gente possa recuperar a nossa nacionalidade, o nosso organismo patriótico, né? A nossa pátria, a nossa mátria, né? A pátria amada, como está no nosso hino nacional. Então é preciso reconhecer isso. E o que a gente vê são fragmentos, a gente vê uma nação fragmentada, a gente vê uma nação sem pai e mãe que organiza isso. Quem seria hoje o representante do pai da nação está perdido, está completamente perdido. Então a gente precisa se organizar para dar força para que assuma essa questão, tá certo? E aí isso depende muito da gente, para que a gente volte a ter uma organização e não uma confusão. A gente precisa estar atento, a gente precisa se organizar dentro do sistema. Não, de repente, ficar desatento e não reconhecer, não discutir. Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas falam assim, mas eu não quero discutir esse assunto. Para mim, eu acho que está bom do jeito que está. Não, a gente pertence ao sistema. E a conversa não é a discussão para briga, mas a conversa é necessária. É necessário ouvir o outro, chegar a um acordo, como na família. Quando a gente reconhece, quando a gente faz a constelação e quando a gente tem alguma coisa errada dentro desse processo, que está fora da energia, que a gente tem que colocar a energia, não é através do diálogo, não é através do reconhecer e de acertar a sua posição dentro do processo, dentro da família, é o que a gente está precisando fazer também, né, em relação à pátria e à nação. Então a gente está pensando muito nisso. Como é que a gente vai fazer isso? Com vibrações e pensamentos positivos. Se organizar e se pensar num todo. Esse é o meu recado, essa é a minha ação.
Se você concorda com isso, deixa aí nos comentários a sua posição. Se você também não concorda, deixa aí para que a gente possa levar essa discussão. Porque o importante é conversar, o importante é discutir nesse momento para que a gente possa recuperar a pátria, a nação. Tá certo? Então, fica esse recado para vocês. A gente tem muito o que falar ainda. A gente está tentando se organizar, eu estou tentando se organizar para voltar a fazer as lives também nesse processo pandêmico, para a gente discutir mais e mais esses assuntos. Tá certo? Eu conto com você para que compartilhe esse vídeo, discuta mesmo esse vídeo, deixa a sua posição aí nos comentários. Beleza? Se gostou, deixa seu like, se inscreve, se quer fazer constelação. Eu também estou fazendo terapia online. Se você quiser também fazer terapia online, pode me procurar, tá aí o telefone, a gente tem feito isso. Está todo mundo se adaptando a esse processo pandêmico, beleza?